Bom dia, pessoal. A gente está aqui começando mais um Café Econômico, seu resumo diário das principais notícias para investir bem seu dinheiro. E a gente vai falar aí o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, na política e na economia que está afetando aí os seus investimentos. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar e falar é o seguinte: a gente teve aí ontem uma alta do Ibovespa considerável, né? Uma alta de 2,29%. E aí, por que isso aconteceu, né? O que está acontecendo aí? Por que o Bovespa subiu? Vem caindo nesses dias e acabou que o Bovespa subiu e o dólar chegou aí ontem até um movimento muito elevado, né? Teve uma alta muito expressiva e depois acabou fechando em queda de 0,28%. Vamos explicar tudo o que está acontecendo aí para você ficar por dentro. Bom, primeiro ponto, a gente tem que lembrar é que acabou agora, pelo menos a fase das pesquisas eleitorais. Isso aí que está movimentando muito o mercado, não tem como ficar de fora. Essa movimentação, essa oscilação, essas alterações, ainda a incerteza do Lula, se ele, para quem ele vai transferir o voto, a última pesquisa do Datafolha deu uma sacudida no que a gente estava vendo aí antes, e isso afeta o humor do mercado, afeta um pouco as alterações do que está de como o mercado está reagindo, enfim. Bom, passado isso, a gente chegou ao Bovespa nos 75 mil pontos. A gente falou muito forte isso aqui com 75 mil pontos. Era um movimento, era um ponto relevante, um ponto de sustentação, onde é que deveria segurar o preço e até mesmo seria um preço ideal. Poderia cair mais um pouco do que isso, mas a gente viu que o mercado parou ali. O que aconteceu de diferente então ontem? Tanto na terça-feira quanto quarta-feira, a gente observou, né, uma compra muito elevada de uma determinada corretora, de um determinado fundo de investimento. Isso mostra o quê, né? Principalmente quem participa da nossa sala ao vivo, a gente conseguiu acompanhar isso em tempo real. A gente fez essa análise, onde a gente observou ali uma corretora realmente muito interessada na compra, uma corretora internacional, mostrando o quê, né? Mostrando realmente que o 75 mil estava barato, né? O 74, onde chegou até 75 mil pontos, realmente estava um preço barato, era um bom ponto ali de aquisição, de compra de novas ações. Isso aconteceu ontem, ao longo do dia, chegando a Bovespa aí dar 2,29% de alta, uma alta elevada, uma alta considerável nesse movimento. Mas ainda tem que lembrar que fechou nos 76.100. Então, quer dizer, gente, não está num cenário assim muito otimista ainda. Outro ponto que acabou ajudando no mercado internacional ontem foi aquela denúncia do Cohen. Então, quem que é o Cohen, né? É o advogado ali do Trump, onde ele fez uma delação premiada, falando que o Trump teria feito ali a compra do silêncio, ou seja, ele comprou o silêncio de algumas pessoas, de algumas mulheres envolvidas com o Trump, com autorização do Trump. Isso repercutiu muito mal na final da terça-feira. Entretanto, na quarta-feira se provou que ele não tem provas físicas disso. Então é a palavra dele. Claro que isso é um escândalo forte, é um processo muito relevante. Entretanto, perde um pouco de força quando não há provas e evidências daquilo que realmente aconteceu ou como foi originado. Enfim, isso acalma um pouco o mercado. Amanhã a gente vai ter reunião lá nos Estados Unidos. A gente está tendo uma cúpula econômica lá nos Estados Unidos, uma discussão muito elevada. Então amanhã a gente espera assim uma movimentação maior na bolsa, ou seja, novas expectativas da economia tanto do Brasil quanto da economia internacional. Então amanhã é um dia mais turbulento. A gente vai ter aí indicadores de inflação saindo hoje que devem mostrar uma desaceleração da inflação. Vamos lembrar que a gente estava até maio num cenário muito favorável, num cenário muito bom de expansão econômica no Brasil. Entretanto, com a greve dos caminhoneiros, que começou ali no dia 28 de maio, a gente teve um aumento da inflação, principalmente a inflação dos produtos. Inflação essa que deve cessar agora, o mercado já deve realmente ficar mais calmo, mais tranquilo, né? Tem desacelerando essa inflação, os preços estão voltando aos patamares anteriores. Vale lembrar aqui que a greve dos caminhoneiros é um episódio que ainda não acabou, ainda se discute muito aquela tabela de frete, tem uma repercussão muito grande, simplesmente saiu da grande mídia, né? Ou seja, tem outros assuntos que a mídia está tratando e não está falando tanto disso, mas essa pauta, essa discussão ainda continua, é um problema aí que a gente vai ter para o próximo governo ainda resolver, ok? Bom, vamos dar um panorama aqui no mundo, só para a gente ter uma perspectiva de como estão as coisas. Ontem o que subiu forte aí foi as principais ações que caíram
na terça-feira, com essa notícia, né, essa repercussão aí política, a gente teve uma queda elevada aí, principalmente das estatais e bancos, que mostraram ontem aí um resultado melhor. Então, essa é a situação que a gente tem. Bom, vamos lá, vamos falando aqui, SP500 ontem fechou negativo de 0,04, muito próximo da máxima histórica, ok? Então, fechou praticamente estável, num dia muito turbulento lá nos Estados Unidos, e muito próximo da máxima histórica. Nós estamos a pouquíssimos pontos ali, tá, da máxima histórica. Então, assim, a gente tem realmente que levar em consideração que não ter caído muito ontem é realmente relevante, ok? Então, vamos lá. Outro ponto que a gente tem que falar do Nasdaq. O Nasdaq fechou a 0,38% positivo. Dow Jones, 0,34%. E a gente tem aí, por exemplo, na Europa agora, União Europeia 0,03 positivo, DAX 0,09 negativo. A gente tem a França 0,14. A gente vê uma Europa aí bem ali próximo do 0 a 0, os Estados Unidos também bem próximo do 0 a 0, e os principais ações da Europa, o estoque 50, está 0,07 positivo, ou seja, a gente vê realmente uma Europa ali bem andando de lado. A gente viu um Brasil ontem fazendo no candle um engolfo de alta, voltou ali tocar na média móvel de 9, ou seja, mostrou ali realmente uma alta, né, do mercado financeiro, uma alta considerável. A gente não pode esquecer dessa alta do mercado financeiro de ontem, ou seja, uma alta expressiva, com um forte volume financeiro, principalmente montagem de posição, e aí numa região muito atrativa, que é os 75 mil pontos. Lembrando que a gente está 10 mil pontos da máxima, né, que a gente chegou lá aos 86 mil pontos. Ainda esse ano, ali em meados até de abril, a gente ficou ali entre fevereiro e abril, a gente ficou nessa região entre 83 e 86 mil pontos, mostrando ali realmente um ponto muito relevante, muito considerável, ok? Então, pessoal, bom dia, boas operações, tome cuidado, esses dias aí, dias de oscilação, dias de grande movimentação, o cenário ainda não está claro, né? A gente está aí passando por uma situação tanto nacional e internacional turbulenta, e também vale lembrar o quê? Né? Vale lembrar que o dólar, nessa região dos R$4, o Banco Central não interviu, ok? O dólar chegou a fechar 4,4, o Banco Central não interviu, chegou até 4,9. Então, quer dizer, o Banco Central ele observou que não há uma fuga de capital nacional, uma fuga de capital do Brasil. Ele observou que é apenas uma questão de especulação em cima da moeda. Então, quer dizer, o mercado volta sozinho. Se compra muito acreditando aí numa repercussão ruim, mas depois o mercado vai se acalmando e o preço vai voltando ao normal, e o Banco Central aí, sabiamente, ainda não interviu no mercado, ele está recuando, igual chegou a recuar ontem, bateu 4,9, depois voltou, fechou a 4,4. A expectativa é que ele volte para dentro aí da casinha dos 3 pontos, alguma coisa, né? A gente fala que o dólar, o preço ideal dele é entre 3,70 e 3,90, acima disso, até R$4 ele já está caro, ele tende a voltar. A não ser que a gente tenha um cenário, uma repercussão muito forte aí no mundo e no Brasil, que eleve a insegurança, eleve a taxa de juros, ok? Desculpa, eleva aí a cotação da moeda e o grau de insegurança. Bom dia, pessoal, boas operações, bons trades, um abraço, fiquem com Deus e até mais.